Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que a Associação Médica do Rio Grande do Sul, ANRIGS, dá início a mais uma caravana digital, edição Porto Alegre. Hoje apresentamos o tema Importância da simulação na carreira médica. Solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligados. Todas as dúvidas e contribuições devem ser encaminhadas pelo chat. Informamos que os certificados ficarão disponíveis por meio do login na Simpla em até 7 dias. Nesta quarta edição de 2022, a última deste ano, contamos com a parceria da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul, da Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre e do Instituto Simutec, e com o patrocínio de rede H-Pharma de farmácias e Moneymar XP Investimentos. Para conversar conosco sobre a importância da simulação na carreira médica, contamos com a moderação do Dr. Paulo Morassutti, vice-presidente da ANRIGS, e os nossos palestrantes especialistas no assunto. Dr. Marcos André Tauarcer, presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre, Copa 2022-2023, chefe do Serviço de Anestesiologia do Hospital Moinhos de Vento, instrutor do curso SAVA, Suporte Avançado à Vida em Anestesiologia, mestrado em Farmacologia na Fundação e Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, especialização em anestesiologia no SET-SANE, Serviço de Anestesiologia de Porto Alegre, graduação em Medicina na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Dr. Marcelo Romband, coordenador médico do ciclo de imersão em videolaparoscopia e cirurgia pediátrica do Instituto Simutec, mestrado em cirurgia da Universidade do Rio Grande do Sul, cirurgião geral e cirurgia pediátrica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e formado em medicina pela Universidade de Caxias do Sul. Dr. Guilherme Knapp, diretor científico e cultural da ANRIGS, especialista em angioradiologia e cirurgia endovascular pela SABAXF e pela AMB. Especialista em cirurgia vascular pela ABACEV e pela AMB. Endovascular no Arizona, Heart Institute, EWA, especialista em cirurgia vascular e endovascular pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e graduado pela URGS em 2002. Convidamos o Dr. Paulo Morassutti para dar as boas-vindas e conduzir as palestras. Um bom evento a todos. Bom, boa noite a todos. É um prazer que a gente abre mais essa palestra para falarmos sobre a importância do treinamento em simulação no momento atual. Então, já podemos dar início ao primeiro palestrante. Boa noite, colegas. Compartilhar aqui a minha tela. Espero que todos tenham acesso ao vídeo. Então, a ideia de criar esse centro de simulação surgiu há cerca de 5 anos, quando eu era presidente da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul, e a gente tinha uma dificuldade de encontrar locais apropriados para instalar o curso SAVA, que é um curso que o Núcleo Vida da Sociedade Brasileira de Anestesiologia oferece aos associados, permitindo treinamento de
reanimação cardiorrespiratória de alta qualidade. Então, a gente treina em cenários de simulação, situações que podem acontecer na realidade e para o profissional se sentir confortável. Confortável, na verdade, nunca vai se sentir, né? Mas o profissional bem treinado tem melhores condições de atender situações críticas e a gente poder observar algumas coisas. Então, lá em 2017, a cooperativa pôde comprar os manequins que a gente tem em uso até hoje, e nós tínhamos alguma dificuldade e o custo era elevado para cada curso, uma vez que a gente não tinha uma instalação adequada para a realização dos mesmos, né? Então, em 2017, a gente ficou, digamos, com o sonho de ter um local mais apropriado. Vínhamos nos reunindo e buscando, já desde a gestão do Dr. Alfredo Cantalice Neto, a gente estava tentando acertar uma parceria com a Associação Médica da Higgs, e na gestão do Gerson, do Guilherme, Dr. Morassuti, a gente conseguiu, então, consolidar essa parceria e tornar realidade um centro de simulação para chamar de nosso, né? Para a Associação Médica do Rio Grande do Sul e os médicos gaúchos poderem desfrutar e se qualificar no atendimento aos pacientes que necessitam. Então, acredito assim que a cooperativa de anestesiologia, do qual eu participo desde a fundação em 2001, ela é uma necessidade aos anestesiologistas de Porto Alegre, né? Ela é uma alternativa no caso da remuneração médica, ela facilita na fundamentação assim de negociações e realização de contratos, né? Mas nós achávamos isso pouco. Eu acho que é tão importante quanto negociar contratos é fornecer ferramentas para o colega estar qualificado para brigar no mercado com outros, digamos, outros profissionais menos qualificados. Atualmente, a Coopa, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre, conta com mais 600 cooperados que vão poder desfrutar dessa estrutura espetacular que a parceria nos proporcionou. O cenário de simulação não é uma novidade, né? Acredito que a medicina aprendeu a copiar e, digamos, o nosso benchmark para simulação vem das simulações do pessoal profissional em aviação. Pode, sem causar danos numa situação de estresse, simular situações e treinar protocolos num cenário controlado. Então, a partir do que a gente via de simulação em aviação, foi possível imaginar que na medicina a gente podia ter alguma coisa parecida. A gente pode criar cenários em que a gente, além de avaliar o conhecimento técnico que a gente sabe que as universidades oferecem e que o profissional médico pode buscar em diversos locais hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível na internet, webinars e várias coisas que a gente tem para ter acesso ao conhecimento, mas muitas vezes a gente não consegue exercitar as habilidades não técnicas das quais a gente necessita, quer dizer, é a capacidade de raciocínio rápido, a capacidade de ser capaz de trabalhar em equipe, de ter uma comunicação assertiva, clara, de se comunicar em alça fechada em alguns momentos de estresse, de não deixar esse nosso estresse contaminar
a qualidade do nosso trabalho e assistência, né? Então, a gente pôde enxergar no cenário de simulação um ambiente para ficar melhor treinado. Nós sabemos que o profissional que trabalha melhor treinado, também pensando ainda no anestesiologista e pensando também no médico, ele vai estar menos exposto ao estresse. A gente sabe que o profissional menos treinado e com menos expertise, menos experiência, ele fica mais exposto ao burnout, que é um problema que afeta todos nós profissionais e nos preocupa, principalmente médicos jovens que ainda, digamos, estão ingressando no mercado de trabalho, têm uma carga de estresse muito grande. Então, além de preparar o profissional, nós somos capazes de estar testando sempre no cenário de simulação, avaliar se as intervenções que nós propusemos são eficientes em reduzir erros e melhorar desfechos, né? A gente está sempre pensando em revisar o protocolo e treinar esse protocolo para identificar possíveis falhas e oportunidades de melhora e, evidentemente, trabalhar a técnica nas intervenções médicas, nos cenários de risco, para que, no momento de uma crise, a gente esteja trabalhando da melhor maneira possível. Alguns trabalhos, só para mencionar, assim, mostraram em cenários de simulação que estresse e fadiga, de fato, comprometem o desempenho, né, na medicina. Acredito que, se a gente avaliasse o cenário de simulação na aviação, aconteceria o mesmo, né? Então, se comparou 120 mil procedimentos cirúrgicos realizados em horários, digamos, eletivos a 46 mil procedimentos realizados em cenários pós-horário eletivo, e se verificou que morbimortalidade era maior nos horários após o eletivo. E esse, digamos, é um outro ideal. A gente imagina sempre o atendimento numa situação de crise. A gente vai ter uma liderança, né? E vamos ter vários profissionais comprometidos no atendimento da intercorrência. Eu sempre gosto da analogia do pit stop da Fórmula 1, porque isso aqui não é um trabalho anárquico, não é desorganizado. Todo mundo aqui sabe a sua tarefa e sabe o que o colega, o que o parceiro de trabalho está fazendo. Mais ou menos o cenário da simulação, em termos de educação médica e educação continuada na medicina, nos oferece é isso. É eu, num cenário controlado e que muitas vezes quem já participou de simulação entende o que eu vou falar. A gente está tão imbuído de atender bem aquele paciente, mesmo que ele seja um manequim, a gente se compromete no atendimento do paciente naquele cenário e cria uma relação de confiança com o colega que está fazendo uma tarefa muitas vezes paralela. Então, para criar o viés do trabalho em equipe, é muito bom o cenário de simulação. No caso da anestesia, a gente vai falar em aprimoramento de algumas técnicas, mas não fica restrito a isso, uma vez que a gente pode imaginar diversos outros cenários, vários que a gente trabalha no SAVA, por exemplo, atendimento à hipertermia maligna, atendimento à parada cardiorrespiratória numa gestante,
atendimento a uma parada cardiorrespiratória sem muito recurso, manejo básico à vida, mas, digamos, num cenário de simulação, a gente ainda pode treinar protocolos de manejo de vias aéreas, sejam elas simples ou sejam as vias aéreas mais complexas e esperadas ou inesperadas, né? A gente pode trabalhar bloqueios anestésicos regionais guiados por ultrassom em cenário de simulação e, por exemplo, também o cateterismo de veias centrais. Aqui, só para dar uma ideia, isso é uma estação do 27º SAVA, que foi realizado aqui em Porto Alegre esse ano. Então, a gente tem aqui a doutora Indara Dornelles, a doutora Fabiana Einhorn, que são instrutoras do curso SAVA, orientando alunos do curso SAVA no manejo de uma situação. Então, aqui a gente tem um manequim, a gente tem um monitor, temos desfibrilador, todos eles o mais realístico possível. Então, os alunos são confrontados com situações extremas, digamos, e é feito o atendimento dessas situações. A gente designa um líder, designa alguém responsável pela desfibrilação, alguém responsável pela cronometragem, alguém responsável pelas drogas naquele momento, ou pelo registro das drogas, uma vez que a temporalidade nesse cenário aqui é fundamental. E aí é possível ensaiar, né, e estar bem preparado para situações reais, muitas vezes inesperadas e não desejadas no nosso trabalho médico. Eu copio um amigo de quem eu também fui aluno, que trabalha com simulação e treinamento em pilotagem motociclística off-road, que ele diz que o treinamento fácil cria situações, o treinamento difícil, desculpem, cria situações de combate mais fácil. Então, eu acho que se a gente tiver condições e tiver o ambiente para treinar simulação em situações extremas, a gente sempre vai estar melhor preparado para quando a gente tiver uma situação extrema no dia a dia, no dia real. A gente tem uma brincadeira aqui no SAVA que a gente fala que a gente tem uma maldição do SAVA, né? Todo mundo que faz o SAVA, em geral, é um curso de um final de semana inteiro, sábado e domingo. E aí, na semana seguinte, os colegas que foram alunos nos mandam mensagem que passaram por situações profissionais e foi sempre muito melhor o atendimento da situação profissional, digamos, numa parada cardiorrespiratória do que tinha sido antes. Vamos dar seguimento, então, ao nosso próximo palestrante. Então, esse evento é bastante importante para nós, né, da Higgs, né? Vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o Centro de Simulação e Treinamento, complementando o que o Dr. Marcos Tannhauser apresentou, né, e dar uma perspectiva de mais ou menos histórica, como surgiu o projeto, quais são os nossos objetivos, ok? Então, o nosso objetivo é unir ciência, inovação, tecnologia na difusão do conhecimento na área da saúde, né? E o nosso público-alvo contempla não só acadêmicos e médicos residentes, mas também médicos em atividade, que é uma das preocupações muito grandes que a gente tem, e outros profissionais de saúde. Por que isso? Porque a gente percebe que ao longo do ciclo profissional, né, dos médicos, né, da carreira dos médicos, existem determinadas situações em que o médico acaba ficando longe assim das atividades educacionais, né, e acaba se distanciando dos locais onde ele possa
fazer formação, que na maioria dos casos são a faculdade de medicina e os hospitais onde se faz residência médica. Depois de um determinado período, né, o médico ele fica, né, mais preocupado com a sua prática, ele cai no mercado e muitas vezes ele não tem a possibilidade de se reciclar e de retreinar habilidades, né, que principalmente para situações como o Dr. Hauser falou, situações né, de gravidade que não são a rotina e, né, que, enfim, e ele acaba ficando deficiente em algumas áreas, né? Então, nosso objetivo, então, é não só para treinamento de residentes e acadêmicos, enfim, mas tentar trazer para o sócio da Henriques, que já tem, por exemplo, 25, 30 anos de formado, uma possibilidade de fazer treinamento em diversas áreas. E, então, esse projeto, então, começou a partir como o Dr. Tannhauser falou, a partir da Copa e da SARCS, né, que no início da nossa gestão se reuniram com o Dr. Gerson, nosso presidente, conosco, com a proposta que a gente de cara abraçou, porque viu nisso uma possibilidade de ganho mútuo, né, de crescimento tanto da associação médica tanto da sociedade de anestesia quanto da associação médica, e viu uma possibilidade nesse centro dele ser expandido para todas as demais sociedades de especialidade, para os diversos médicos, né, da nossa comunidade médica gaúcha, né? E também pensando até no papel institucional de levar o conhecimento para outras profissões, né, para outros profissionais de saúde. Como o Dr. Tannhauser falou, um grande entusiasta desse projeto no início foi o Dr. Martinho, acho que a gente deve né, uma perda recente que a gente deve uma homenagem pública a ele, na inauguração do centro a gente chegou a fazer uma homenagem, mas nunca é demais lembrar que ele foi um dos pessoas que levou com muito afinco esse projeto. Então a gente tem ali 8 salas, né, que são totalmente moduláveis e customizáveis para depender do curso, né? Esse layout ele foi muito discutido, né, com o pessoal da Copa. Eles foram extremamente flexíveis conosco, né, que eles tinham um projeto original e permitiram que a gente implementasse algumas alterações que nos permitam, por exemplo, né, além da necessidade que eles têm do SAVA, mas, por exemplo, que a gente colocasse uma estrutura para receber manequins de simulação realística, ter uma sala de debriefing, ter uma sala de controle da simulação, né, para tentar reproduzir os melhores centros de simulação, né, os centros mais de referência da área, né. Isso tudo é customizável, a gente pode ir mexendo nas divisórias, mudar a configuração da sala conforme o curso. É importante também mencionar que a Higgs é uma entidade que a gente tenta se fazer extremamente presente na vida do médico, mas a gente não é uma entidade rica. A gente usa muito da nossa criatividade, da nossa capacidade de fazer parceria com as outras instituições, né? A gente depende muito dos nossos parceiros, né? No caso da SARCS e da Copa, que bancaram toda essa reforma, essa estrutura física, mas também com outras entidades, com o poder público, e a gente conta nesse projeto que todas as sociedades de especialidade elas acabam se envolvendo. Então, por exemplo, a gente não tem recurso no momento para adquirir um manequim avançado de simulação realística, a gente não tem orçamento para isso, mas a gente está pensando em, né, através com nossa criatividade, de buscar parcerias para que a gente possa trazer esse tipo de manequim e fazer aquisição que pode ser bastante útil para os nossos cursos e treinamentos. Então, aqui uma foto mais, digamos, realista de como funciona. A gente tem a capacidade de reproduzir ambientes diferentes, desde centro cirúrgico, TI, ou até colocar vários manequins lado a lado, né, para
para situações, por exemplo, de reanimação cardiorrespiratória. Então, tem essa possibilidade de customização, né? E com isso criar uma experiência realística para treinar, né, nas situações clínicas desafiadoras, né? Enfim. A gente também, eu vou falar mais adiante, a gente conseguiu uma parceria para fazer simulação cirúrgica também no local, né, de diversos procedimentos, de diversos tipos de situação, né, clínica, cirúrgica, né, diversas habilidades, né, desde artroscopia, videolaparoscopia, endoscopia, né, que são ferramentas importantes, né, para as demais especialidades. Então, nosso objetivo é que a gente envolva todas as sociedades de especialidades. A gente já começou alguns tipos de atividade, já tem tratativas para diversos cursos, né? Mas a nossa ideia é que todas elas participem conosco, se envolvam, para que a gente consiga transformar a Higgs, né, de volta, né, num campus ali que circule conhecimento, ideias, que seja um ambiente de networking para todos nós e com isso todos nós ganhamos, né? Como eu havia falado, a gente já tem alguns cursos programados, esse é o primeiro, a gente vai ter um curso de SLS em parceria com a Socergs, todos os instrutores, né, que são credenciados pela American Heart Association, né, e eles vão ministrar agora em janeiro, dia 21 e 22, né, um curso que conta com a chancela da Socergs e a gente conta que com a participação de todos os interessados, a gente acredita que vai ser um sucesso e a gente já tem diversas datas fechadas ao longo do ano para ter várias edições desse curso. É um curso tradicional, né, da CLS, é um dos maiores, é um dos cursos mais procurados, e a gente está buscando parceria para desenvolver cursos da TLS e outros tipos de curso de simulação. Como eu havia mencionado, né, em relação à simulação cirúrgica, meio que parece uma conjunção astral, por sorte, ou, né, enfim, acabou que o Instituto Simutec, ele acabou precisando realocar a área física, né, para uma área maior, e a gente estava bem na época com esse projeto, a gente convidou eles a se reunirem com a gente, e junto com o pessoal da SARGS e todos, e a gente conseguiu construir uma construção muito interessante, né? Como eu falei, através do relacionamento, da criatividade, a gente conseguiu que o Simutec transferisse seus simuladores para dentro do nosso centro de simulação. Então, tem diversos simuladores de procedimento, né, de ferramentas, habilidades, cenários e procedimentos, né, desde pulsão por ultrassom, enfim, laparoscopia, como eu falei, simulador de tarefas como função venosa, e também simuladores extremamente avançados com realidade virtual. O Simutec, ele tem toda uma tradição já nos simuladores, né, que permitem uma simulação com sensação tátil, né, que consegue reproduzir a experiência, né, de situações clínicas, cirúrgicas complexas, sem necessidade de um evento real, né. Permite oportunidades assim que não é o dia a dia, né, que nem sempre alguém que passa por uma residência vê alguma determinada situação, ele consegue treinar ali para depois, né, porque por mais que a residência seja um período muito de grande aprendizado, ele é um período curto, né, a gente às vezes não tem tempo de pegar casos raros ou situações clínicas que não são do dia a dia, né, isso tudo num ambiente seguro, né, para o ensino, que permite tempo para refletir, aprender com erros, sem ameaças, tanto de risco ao paciente, quanto a questão do risco, né, jurídico, né, legal para o profissional. E isso prepara o aluno para encontros reais, situações para fim de aprendizagem, né? Isso acelera a curva de aprendizado para os procedimentos, né? Além disso, esse tipo de simulação permite a prática contínua e repetições quantas vezes forem necessárias, né, e que o mesmo cenário possa ser acessado por diversos alunos, né, diferente de um paciente com uma doença rara, que a gente, por exemplo, cirurgia que não é tão comum,
que um número limitado de residentes, por exemplo, de preceptores mesmo, consigam aprender com aquele caso. Quando a gente tem um ambiente de simulação, esse mesmo cenário ele pode ser aproveitado por vários alunos. Isso permite um aprendizado mais homogêneo, digamos assim. Também permite que se selecionem casos, né, vinhetas de casos que possam propiciar um planejamento clínico, né, específico para aquele caso, e também permite um feedback imediato. Então, a inauguração do novo Centro de Simulação e Treinamento da Higgs é uma mudança de paradigma na capacitação técnica da medicina gaúcha, impactando positivamente na assistência da nossa comunidade, né? Cumprindo um papel institucional nosso, que é difundir o conhecimento e educação médica para, né, para todos os médicos gaúchos. Então, aqui a gente tem o contato, né, para comercial e para as parcerias. A gente está mais do que aberto a todas as sociedades que queiram participar e a outras entidades privadas que trabalhem com simulação. Nosso objetivo é agregar, né? Não é trazer nenhum tipo de competição, mas que a gente agregue o máximo de interessados possíveis e pessoas com conhecimento e interesse na simulação para cumprir o nosso papel, como eu falei anteriormente, institucional, de levar o conhecimento médico e a educação médica para o maior número de médicos possível, né, em todas as fases da carreira, né, desde o acadêmico que está começando até o médico que já tem uma certa dificuldade de obter conhecimento e precisa readquirir ou reciclar suas habilidades. Então, muito obrigado. Interrompo meu compartilhamento e repasso a palavra ao Dr. Morassutti. Obrigado, Guilherme. Vamos passar agora a palavra para o doutor Marcelo Rombaldi. Boa noite a todos aí. Eu queria agradecer a Higgs aí pelo convite e para mim é muita alegria representar o Instituto Simutec aí, falar um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho sobre educação baseada em simulação, então, tá? Só me confirmem aí que estão vendo a minha apresentação, tudo certinho? Certo, tranquilo. Beleza, então tá. Bom, então vou falar um pouquinho sobre educação, né, baseada em simulação. Como eu falei, o pessoal, eu coordeno a parte, o ciclo de imersão ali em videolaparoscopia, né, em cirurgia pediátrica do Instituto Simutec, né. Hoje nós temos o Dr. Miguel Naco ali, que é o nosso coordenador da parte de cirurgia geral, e a doutora Camila, que faz a parte de gineco-obstetrícia ali também, tá? Então, o laboratório, o Instituto Simutec é um lugar bem bacana, né? O Donab já apresentou algumas coisas aí. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a educação em simulação especificamente. Então, rapidamente, assim, só para entender, né, que o conhecimento, é importante a gente saber que o conhecimento, ele é praticamente, ele quase todo ele é provisório, né? E ao longo do nosso caminho, né, para nos tornarmos, né, médicos competentes, enfim, o aprendizado é um processo muito delicado e que a gente tem que dar muita atenção e nem sempre é dada essa devida atenção. E a gente tem que entender alguns conceitos, né, importantes. E um deles, por exemplo, é que o aprendizado, o conhecimento, ele não é um processo cumulativo, e sim ele é um processo de construção, tá? E esse processo ele exige um estado de atividade e não de passividade daquele que está aprendendo, né? Então, assim, a gente não aceitar atalhos, né, decorar fórmulas, aquelas coisas, e aí sim refazer todos os passos do processo para que aquilo vá fazer sentido, né, dentro da gente como aprendiz. E o conhecimento, ele deve ser orientado, claro, né, sozinho a gente não consegue, mas ele deve ser orientado, né, de uma forma assim que não sejam impostas verdades, né, e ao mesmo tempo ele seja um aprendizado consciente e tenha algum sentido para quem, como que o nosso treinamento é hoje, né, em geral, né, pessoal, assim, claro que existem várias faculdades, mas em geral a gente tem uma carga muito alta de conteúdo teórico, né, em proporção ao que a gente tem a prática clínica,
né? Em geral, nós temos 4 anos né, de estudo na faculdade, depois nós temos os 2 anos de internato, né? Então, assim, proporcionalmente, o nosso estudo teórico, ele é muito maior que o nosso estudo, né, na prática clínica. E, além disso, né, em geral, principalmente ainda hoje, infelizmente, na área da cirurgia, a gente tem o modelo halstediano, que é aquele modelo que todo mundo conhece, que, né, o primeiro a gente vê, o segundo faz e o terceiro ensina. E esse modelo ele já é um modelo um pouco ultrapassado, né? E ele, infelizmente, ele não é ele é muito limitado para capacitar profissionais e principalmente quem está nos estágios mais iniciais, né, do treinamento, porque ele vai implicar, né, que o aluno instantaneamente vá masterizar aquela habilidade, seja ela clínica ou cirúrgica, sem quase nenhuma prática ou exposição. Tá? E além disso, né, esse modelo ele acaba colocando em risco a segurança do paciente e às vezes até do próprio médico em jogo. Então, pensando nisso, sim, só rapidamente eu criei esse diagrama para tentar entender um pouquinho o conceito do treinamento, né? Em geral, hoje, como é que acontece, né? Tanto a gente, pela nossa ansiedade em aprender, ou até da maneira como os livros são escritos, né? Eles nos levam a acreditar que o mais importante o foco, né, do nosso aprendizado é todo sempre o topo, né, que é o domínio seja ela de uma habilidade clínica, cirúrgica, de algum conhecimento. E o problema disso, né, é que nesse processo todo a gente acaba, né, esquecendo de todos os fundamentos, né, ou seja, daquela questão toda da construção do conhecimento, e a gente quer realmente saber, a gente tem muito interesse em saber lá aquela parte final, né? E aí a gente acaba, né, se deparando com a nossa profissão, que infelizmente aí na medicina a gente tem, ou melhor, a gente tem sempre que dar, né, a nossa atenção, primordialmente o nosso objetivo é o paciente. Então, assim, a gente não pode, né, ter a pretensão de saber todo lá do topo, esquecer do resto, porque a gente está lidando com vidas dos outros, né? Então, nesse processo, lembrando que não é um processo de construção, de acumulação e sim de construção, né? Para chegar ao topo, a gente precisa passar, né, por várias etapas. E essas etapas, né, demanda muito tempo e demanda uma dedicação da gente. Então, né, muito antes da gente dominar alguma coisa, a gente precisa estar em um nível proficiente, né? E estar num nível proficiente significa que a gente realiza essa atividade com maestria, né? E aí, para a gente chegar no nível de proficiência, a gente precisa ter esses movimentos, seja, né, eu falo que isso é um pouco mais voltado para a cirurgia, mas isso também serve para prática clínica ou, né, procedimentos em outras áreas, né, mas a gente precisa ter esses movimentos todos automatizados, né, ou até mesmo um atendimento, né, numa parada, né, numa situação aí de um ACLS, a gente precisa ter automatizado os nossos pensamentos e o prosseguimento ali, né, do passo a passo do atendimento. E para a gente automatizar isso, a gente precisa fazer uma absorção, passar por uma absorção psicomotora de tudo isso, seja do conhecimento e também dos movimentos físicos para executar determinada tarefa. E muito antes disso, a gente precisa compreender todos os conceitos essenciais, né? E para isso aí não existem atalhos. E, assim, é muito simples, mas nem um pouco fácil a gente subir cada degrau dessa pirâmide, né? Quando a gente pensa, a gente sabe, assim, como que a gente faz isso? Através da prática deliberada e da repetição, tá? E, só que, claro, a gente precisa estar aberto a entender, né, como foi colocado aqui nas outras palestras, não só alunos, né, mas sim a gente também, como já médicos formados, a gente precisa saber que a gente precisa, né, praticar e precisa atualizar o nosso conhecimento. Então, todo mundo já ouviu falar nisso, né, que a prática leva à perfeição, e é mais ou menos isso aí mesmo. Então, lembrando que prática deliberada não é a mesma coisa que repetição, tá? A repetição é apenas uma das formas da gente atingir a prática deliberada. E a prática deliberada normalmente é caracterizada
né, por uma atividade que é um treinamento que ele é altamente planejado, né, normalmente por uma pessoa mais, assim, por um mentor, um professor, pessoa mais qualificada nessa determinada área, que vai ter um foco ali total em desenvolver aspectos específicos ali dessas habilidades, né, e a gente tem, né, o grande ponto da prática deliberada é que é um processo que vai identificar diversas coisas, comportamento, né, habilidades específicas, habilidades cognitivas, e até a gente atingir parâmetros para que a gente possa passar de uma etapa para outra. E aí que entra, né, a grande questão da educação em simulação. Então, né, basicamente a simulação, ela surgiu na tentativa da gente contornar situações de risco, né, ou com o intuito de treinar pessoas sem colocar em risco a segurança de outras, né. Como foi falado aqui, a questão da aviação, né, é um dos maiores exemplos da simulação, e hoje na nossa prática da medicina, né, com a mudança toda da nossa prática, o aumento do número de processos relacionados a erro, né, ou até uma pressão da população em exigir um atendimento, um melhor atendimento, e também, né, isso é muito importante, um aumento importante do número de faculdades, né, e de novos alunos e de gente se formando. Não existe espaço para todo mundo treinar, e muito menos, né, treinar diretamente no paciente. Então, aí que entra a simulação, então, que em geral a ideia é reproduzir uma experiência, então, sem passar pelo evento real, né? E com a ideia do princípio do nunca primeiro no paciente. Então, vai nos permitir, né, até porque na nossa prática na medicina, a gente tem poucas situações que a gente consegue repetir aquela mesma tarefa no cenário médico-paciente. Então, ele nos permite, né, repetir, encurtar curvas de aprendizagem, e nos permite o erro também, sem colocar em risco ninguém, tá? Então, na simulação, quando a gente fala em cirurgia ou, né, mesmo nas outras, né, entendam que a gente tem vários modelos de simuladores, a gente tem simuladores de baixa fidelidade, alta fidelidade, para todos os tipos de habilidades separadas, habilidades em conjunto. Então, tudo isso é muito estudado. Então, a ideia inicialmente é simular uma situação real, como já foi falado, num ambiente controlado em relação ao estresse, e principalmente porque permite o erro, e a falha, ela é importante no processo de aprendizado, né? Só que a gente falhar num local em que a gente não coloca em risco ninguém e também não há julgamento, isso é muito importante, tá? Além disso, então, ele nos permite ter um controle, né, sobre aquilo que está sendo oferecido ao aluno, né, e de que maneira isso está sendo oferecido. De maneira, em geral, é uma maneira progressiva e com graus de dificuldade escalonados. Então, é importante isso também, deixar bem claro, assim, que a simulação, ela não é a única maneira e nem deve ser a única maneira de ensino, né, e sim um complemento de outras estratégias, de todas as outras, né? Então, acho que o cenário ideal é a gente agregar a simulação à nossa formação atual. E recriar diferentes cenários, como já foi falado, muito importante na cirurgia, né, questão do feedback tátil, né, e também a questão do feedback objetivo, né, porque isso tira muito a subjetividade, enfim, de quem, né, de quando o aluno está ali na prática clínica, eu não gostei do jeito que tu deu ponto, nesse pensamento é isso ou aquilo, enfim, né, essa parte subjetiva é diferente para quem está ensinando, né? Então isso acaba, a simulação, ela permite a gente superar essa subjetividade e também nos padronizar os problemas. Então, hoje em Porto Alegre, né, a gente conta o Instituto Simutec, ele foi criado em 2014, né? Então tem praticamente aí 8 anos já no mercado, né? Tem 8 anos já, e o Instituto Simutec é um local assim com um treinamento em simulação que eu não acho que tenha outro no país com esses mesmos equipamentos, com a mesma qualidade, assim. Então é um centro de treinamento com equipamentos de tecnologia de ponta,
né, com maior tecnologia até em relação ao mundo, assim, né, são aparelhos de altíssima qualidade. A gente tem treinamento para tudo, né, para endoscopias em geral, colonoscopia, endoscopia digestiva de via aérea, tem treinamento de laparoscopia, ou melhor, de videocirurgia, né, inclusive tecnologia 3D imersiva, ultrassonografia, abdômen, FAST, punção, né, punção guiada, punção vascular, tem artroscopia também, né, e tem também simuladores mais um pouquinho com um pouco menos de fidelidade, né, como as caixas brancas ali para cirurgia e simuladores pélvicos de treinamento pélvico, né, para alunos de medicina. E eu me considero uma pessoa com muita sorte de ter tido, né, o laboratório adjunto à minha residência toda, né, os meus 5 anos de residência. E durante ali de 2015 a 2021, né, eu tive mais ou menos 258 horas ali de treinamento, tá? Isso estou falando só de treinamentos certificados, provavelmente eu fiz um pouco mais do que isso, mas assim, 258 horas em videolaparoscopia, mais 35 horas em ultrassonografia, broncoscopia e endoscopia digestiva. Isso, né, associado a minhas horas em prática clínica, que eu subestimei do meu treinamento em torno de 570 horas em videocirurgia apenas, eu estou falando, tá? Isso com certeza, toda essa prática, né, me permitiu esse treinamento, que foi uma prática, né, extremamente importante, permitiu que eu pudesse executar procedimentos extremamente complexos durante o meu treinamento, né? Então, assim, eu posso garantir para vocês não só o resultado desse treinamento em simulação, mas como a necessidade, né, desse treinamento para a gente. Claro, assim, que eu sempre tive apoio de grandes colegas e mentores para todo esse tipo de cirurgia, mas eu posso, né, eu garanto, assim, o quanto isso me trouxe segurança e aptidão técnica. E falando um pouquinho, né, sobre a videolaparoscopia em si, rapidamente, assim, quando o cirurgião passa do ambiente de cirurgia aberta para o ambiente de videocirurgia, é uma mudança completa, né, e vai depender de muitos fatores. E a primeira delas é uma percepção completamente diferente do ambiente, porque, em geral, o cirurgião não necessariamente ele vai ficar do lado direito do paciente, vai ter uma torre ocupando grande parte do campo cirúrgico, né? As luzes ficam apagadas e, principalmente, a grande dificuldade inicial é a questão que a gente não tem uma imagem direta. A gente, como cirurgião, a gente está acostumado a aprender desde o início, né, a olhar para nossas mãos enquanto a gente está operando. E a videocirurgia, a gente está tendo uma imagem indireta da cirurgia, né? Então a gente não está olhando para nossas mãos e a gente está vendo através de uma câmera com uma projeção num monitor. E para piorar tudo, essa câmera em geral existe, mas em geral ela é bidimensional, ou seja, a gente não tem o senso de profundidade. Então, né, só aí a questão da câmera e da imagem já é uma barreira muito grande para a gente no início do treinamento. E aí, além de tudo isso, os materiais são completamente diferentes, a gente tem que aprender a manusear, né, a percepção nossa de delicadeza, de pressão, de força, também é tudo muito diferente, né? E também uma coisa muito importante que, em geral, né, grande parte dos movimentos que a gente faz, a gente é o nosso próprio auxiliar. Além disso, a gente se depara com ergonomia, percepção visoespacial, efeito fulcro, que é, né, o movimento inverso, quando a gente mexe a pinça para um lado aqui fora, a ponta dela vai para o outro, né? Então, isso tudo a gente precisa se acostumar, né? E além de não ter a sensação do tato da mão. E a sutura, que é tecnicamente um movimento muito difícil e demandante para quem está aprendendo, né? E é uma das etapas mais críticas para o aprendizado da videocirurgia, e isso impede as pessoas de fazerem mais procedimentos e procedimentos mais avançados, né? E daí eu pergunto para vocês se vocês acham, né, que vocês acham que realmente a gente pode
está aí treinando direto numa barriguinha desse tamanho aqui, né, na minha área, que é a cirurgia pediátrica, tendo todas essas dificuldades aqui para fazer um procedimento avançado. Então, com certeza, a gente não pode, né? A gente precisa treinar obrigatoriamente antes. E, obviamente, claro, todos essas dificuldades, elas são treináveis e a gente pode evoluir em cada uma delas, tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um dos exercícios ali da videolaparoscopia, né? Esse exercício, por exemplo, é um exercício de cortar uma gaze. É chato, é difícil, né? O simulador, ele é muito exigente, em quantos milímetros a gente corta longe daquela linha cinza, tá? Eu não tenho vídeo do exercício, mas eu trouxe para vocês verem aqui, né, a importância desse, porque quando a gente está treinando, nem sempre a gente dá importância para esses movimentos, né? E aqui, nesse vídeo, nessa cirurgia, eu estou utilizando exatamente os mesmos movimentos que eu utilizo lá naquele exercício para cortar a gaze, né? Então, muita gente esquece, e é por isso que quando ali no nosso curso da videocirurgia em pediatria, eu friso muito a necessidade da gente treinar as habilidades básicas e essenciais, muito mais do que a gente saber uma técnica cirúrgica avançada e complexa, a gente precisa desses movimentos aí extremamente automatizados dentro da gente, tá? E aí como foi comentado, né, o Instituto Simutec foi, né, a sede se mudou ali para dentro da Amhiggs, né, e conta ali com, como eu falei, né, com simuladores, né, de todo tipo de cirurgia e procedimentos, tá? Então, é muito bacana para aluno, para residente, para quem já se formou, né, recomendo muito e não só recomendo, como para mim é uma questão obrigatória ao longo do nosso treinamento. Só para encerrar, então, aqui o treinamento em realidade virtual, ele diminui o tempo operatório, tá? Ele melhora a performance, principalmente na sua primeira videocirurgia, encurta as nossas curvas de aprendizagem, né? E quem sabe a gente consegue aí com a simulação mudar esse nosso método de ensino, que é o veja uma vez, faça a segunda, né? E ensine a terceira para veja uma vez, pratique muitas vezes, para depois a gente fazer a primeira vez. É isso. Obrigado, gente. Passo a palavra de volta aí para o Dr. Morassutti. Muito obrigado. Aí, tá. Obrigado, Marcelo. Muito importante as tuas considerações. A importância hoje, cada vez maior, da gente treinar, né? E não só, a gente fala muito dos médicos mais jovens, que têm pouco espaço para isso. Nós, que somos mais velhos, a gente treinava e aprendia com um professor do lado, mas treinávamos nos pacientes, né? Coisa que hoje é uma realidade que não existe mais, né? A gente poder praticar, fazer um treinamento em uma pessoa, isso é fora do contexto, né? Então, essa importância da repetição, como o Marcos falou ali, é muito importante, repetir, o treinamento de equipe, né? É fundamental nas situações de estresse maior, que é uma parada cardíaca, né? Todos nós que já passamos por uma situação dessas, a gente sabe a angústia que cada um carrega no momento em que nós temos uma parada e que, via de regra, alguém toma a primeira atitude, o resto vai atrás, mas sem bem saber o que está fazendo, né? Então, isso é fundamental, esse treinamento de equipe, é muito importante, né? E nós, assim, ficamos extremamente satisfeitos e felizes com isso, porque a nossa ideia, a ideia dessa diretoria toda, é entregar a Amhiggs para os médicos, né? Ela é a porta aberta, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O centro de simulação, nós acreditamos que é um marco, a gente não teria construído ele sem a parceria da SAGS e da Copa, e somos eternamente gratos a vocês, né? E a Simutec, que é uma parceira maravilhosa, que engrandece, está aí para engrandecer o meio médico, o aprendizado médico, né? No meio assim, de tantas dificuldades que todos nós temos hoje, né, com a questão da formação dos excesso profissionais, da má remuneração, mas nós nos tornarmos melhores sempre nos deixa mais tranquilos no nosso dia a dia,
E, com certeza, a simulação veio para isso, né? A simulação, o treinamento veio para isso. Deixo a palavra para os demais, para a gente iniciar algum tipo de debate, né? A gente não recebeu nenhuma pergunta aqui no chat aqui, mas eu queria que o Dr. Tannhauser comentasse como é que fica a questão do treinamento. Uma das coisas que a gente precisa, né, para a situação de urgência, especificamente, como no ACLS, no ATLS, é a questão que eu acho que mencionou rapidamente, numa situação que tem uma urgência desse tipo, de um manejo, da formação rápida de uma equipe, de cada um assumir um papel. E pelo que eu percebi no Sava, vocês têm essa questão de ter essa interação, assim. Eu não sei se o quanto isso muda na prática quando se encara a emergência, não só no treinamento da habilidade, mas também do treinamento da atitude. Eu não sei se eu me fiz entender, o treinamento do Não, não, comportamento. Eu entendo o que tu está querendo falar, seria, digamos, alguma coisa relacionada até à inteligência emocional e Isso, proatividade, inteligência emocional. proatividade. Não, ao longo do curso Sava, a gente estimula, né? Bom, vocês três são cirurgiões, conhecem a personalidade dos anestesistas, né? Muitos são muito introvertidos, muito ensimesmados, e até por isso a gente faz a opção pela especialidade. Mas aí, nesse cenário aqui, com o treinamento, a gente consegue fazer com que a liderança qualificada nesse momento exista em prol do bem do paciente, né? Porque em outros tempos eu participei de cenários de reanimação caóticos, assim, que eram, quem sabe a gente desfibrila, mas quem sabe isso era um achismo, assim, fora dos algoritmos propostos, né? E, bom, infelizmente a gente sabe, claro, não no cenário hospitalar, que a gente tem maior sucesso na reversão e retorno à circulação espontânea, mas em outros cenários o desfecho de uma parada cardiorrespiratória, infelizmente, é fatal mesmo, né? E em pacientes que a gente está manejando assim na ponta dos dedos e vêm para uma cirurgia e chegam a ter uma parada cardiorrespiratória, dependendo do encaminhamento que a equipe dá naquela situação, a gente pode ter um desfecho fatal ou um favorável. Então, sem dúvida, eu acredito que é fundamental as instituições estimularem a criação de times de resposta rápida, seja como a gente quiser chamar, time de urgência, time de botão azul, como a gente quiser, mas a existência de uma equipe treinada, seja ela já residente no centro cirúrgico ou que venha o time da CTI trabalhar em parceria com a gente, que também eu já tive, infelizmente, eu tive essa experiência numa madrugada do Mãe de Deus, numa parada cardiorrespiratória, a equipe da CTI veio, trabalhou em parceria com a gente e a gente conseguiu tirar naquele momento a paciente da parada cardiorrespiratória, e eu entendo que o trabalho em equipe foi fundamental para isso, né? Acho muito importante a gente trabalhar esse cenário na simulação para criar esse hábito, né, de trabalhar em equipe. O médico, principalmente nós antigos, fomos criados com preceptorias muito autoritárias
e diria até prepotentes, né, que muitas vezes não são favoráveis ao paciente. É muito melhor uma liderança proativa, mas que dê espaço para quem está trabalhando junto dizer, olha, Marcos, eu acho que aqui não foi sangramento, eu acho que aqui a gente está com uma isquemia miocárdica, quem sabe a gente liga para o laboratório de hemodinâmica, vamos organizar com o pessoal para eventualmente fazer uma angioplastia. Então, eu acho que a medicina moderna tem muito espaço para também o que o doutor Marcelo comentou, a gente não tem mais espaço para aquela cirurgia antiga de enxerga a primeira, faz a segunda, ensina a terceira. Eu acho temerário para a nossa população, para os nossos pacientes, a gente pensar em trabalhar assim. Agradeço aqui mais uma vez publicamente a parceria que a Amhiggs e o Simutec criaram com a Copa e SARGS, e acho que todos nós só temos a crescer com essa parceria, e a saúde do Rio Grande do Sul tem a ganhar com isso. Não cabe aqui modéstia, porque de fato a gente pode ter uma situação aqui muito interessante para o ensino dos acadêmicos, dos residentes, e como o Guilherme muito adequadamente falou, para os colegas que estão na linha de frente e muitas vezes se sentem constrangidos para, no dia a dia, fazer alguma demanda de conhecimento que eles considerem, às vezes, meio elementar, mas estão inseguros. Então, nos cursos, eu acho que a gente tem um ambiente adequado para todo mundo crescer e se manter atualizado. Muito obrigado pela oportunidade. Até complementando, Marcos, bem rapidinho, nós já fizemos contato com os entes públicos, né, com a ideia de que as portas, os hospitais com portas abertas, né, que atendem urgência e emergência, que tenham equipes treinadas. E hoje isso não é o que não é a regra, né, é a exceção. Via de regra, o médico que vai fazer o plantão de urgência e emergência é aquele colega mais jovem, ou que não conseguiu uma residência, né, ou não fez uma formação maior, né. Então, esse é um problema importante que, além de trazer um custo muito mais elevado para o sistema, né, traz fundamentalmente um mau desfecho em muitas situações que poderia ter um desfecho melhor, né? Então, a gente está trabalhando com essa ideia, né? E por isso, quem tem para agradecer somos nós, viu? Agradecer a vocês todos pelo trabalho fantástico que estão fazendo nessa parceria conosco, né? Simutec, Copa, SARGS, né? Vocês que estão aí. Eu acho que todo o meio médico e a população gaúcha, sem exagero, tem que agradecer essa iniciativa. Viu? Nós temos certeza que juntos vamos trazer coisas muito boas para todos. Sabe? Acho que tem uma colega com uma pergunta, né? Guilherme. Sim, tem uma pergunta aqui que é, Isso. Então, qual conselho dariam para quem busca uma formação diferenciada da Tatiana? Qual simulação é indispensável hoje em dia e qual o primeiro passo, né? Acho que, Marcelo, quer pegar essa? Tem mais experiência na... Não, que eu acho que tu é uma pessoa que tem bastante experiência na simulação, pegou desde o início, acho que desde a fase de acadêmico. Acho que tu pode dar um conselho interessante, assim. Não, acho que sim, né? Obrigado, viu, Guilherme, pelo espaço aí. Mas só para... Eu vou responder a pergunta da Tatiana ali, mas eu acho que, assim, hoje a gente está começando a entender a importância da simulação, né? Eu acho que tem muito espaço ainda, muito espaço, né? E a parte cardiovascular, eu acho que hoje é uma das mais... ainda mais a mais procuradas, assim, né? Por quem recentemente se forma, então o pessoal vem, faz o ACLS e tal.
E na nossa área, na cirurgia, apesar de estar crescendo, ainda é um pouco, talvez menosprezada assim a simulação, né? O pessoal tem muito interesse em fazer cursos assim, né? A gente vai fazer um curso de final de semana, vai lá para outro país fazer um curso de um final de semana, né? Poxa, a gente tem um laboratório aqui que nos permite treinar um curso de 40 horas de treinamento, tu entende? Não é um curso de fim de semana que a gente vai lá, opera 1 hora, 2, isso não nos ensina a técnica, isso não nos desenvolve, né? O que nos desenvolve é o treinamento ali, repetido, né? A prática deliberada, né? Então, eu acho que isso que a Tati, né? Que para quem não conhece, é a diretora ali do Simutec, né? Ela perguntou, então, assim, eu acho, né? Que existe espaço para todas as áreas, né? E a questão da simulação, olha, eu posso falar porque eu tive experiência em quase todos os simuladores ali, eu só não pratiquei a artroscopia ali, né? Porque, enfim, não cabia muito na minha formação. Mas, nossa, assim, quem busca algum treinamento em ultrassom, que seja informal, né? Assim, eu quero adicionar isso na minha prática, na emergência, ou mesmo, né, o pessoal na anestesia, que vai fazer ultrassom vascular ali, né? Naquele momento, assim, acho que em simulação indispensável, para mim, são todas, né? Eu acho que todas são indispensáveis e a gente vai buscar, acho que cada um vai buscar aquele modelo que interessa, assim, né? Como a gente tem modelos bem específicos, né? Para treinar habilidades bem específicas e modelos simples e que a gente sabe que não precisa, tá, gente? Isso é bem importante. Não precisa, isso é comprovado, modelos de altíssima fidelidade para a gente desenvolver habilidades, tá? Então, por exemplo, assim, pega modelos manequins de intubação, que são manequins mais simples, em princípio, né? Não reproduzem a ventilação, uma possível via aérea difícil ou alguma coisa assim, né? Mas é mais para desenvolver aquela habilidade de colocar o laringo, de visualizar ali a laringe, as cordas vocais, etc., né, já é muito importante. Então, assim, qualquer tipo de simulação que a gente puder oferecer, seja para aluno, para graduandos recém-formados ou até para nós médicos já formados, eu acho que é indispensável sempre, tá? E principalmente, assim, aquela situação que a gente está iniciando. Então, assim, eu nunca fiz ultrassonografia e quero começar a adicionar isso na minha prática hoje. É o que a gente acabou de falar, a gente não pode sair lá, bom, eu trabalho na emergência, eu vou sair fazendo ultrassom aqui nos pacientes de emergência a partir de agora no meu plantão, e acho complicado, né, como tudo. Então, assim, eu quero começar a fazer uma nova prática para mim, um laboratório de simulação é o local ideal para isso, né? Bom, vou trabalhar numa emergência, preciso, né? Como vocês bem falaram aqui, preciso saber o ACLS, passo a passo de reanimação, quando chocar, não chocar, etc. Né? Isso, até o próprio treinamento de equipe, né? Existe simulação para isso, para treinamento de equipe, para treinamento até de preenchimento de prontuário, né? Existe simulação para tudo, tá? Então, eu acho que sempre que a gente está iniciando qualquer nova atividade dentro da nossa prática e que a gente não saiba lidar com isso, acho que a simulação é indispensável. Excelente resposta. Mais uma questão mais filosófica, né? Se vocês veem, a gente falou uma mudança de cultura, né? E eu não sei se vocês veem, existe ainda uma certa resistência. Tem gente que acha, a simulação não é necessária, frescura, é melhor aprender com o paciente, tem várias coisas desse tipo. E hoje até eu tive uma reunião mais cedo com o Dr. Ayrton Stein sobre os projetos aí que a gente está tendo para a Higgs, né, preceptor lá do Conceição e da Fundação, enfim. E uma das coisas que eu acho que é necessário dentro dessa mudança de cultura na educação médica é até uma mudança comportamental, né? Que uma das coisas que eu percebi em alguns estágios que eu fiz, e tem alguns serviços que são muito fortes isso,
é uma questão de deixar de uma cultura negativa, né? De uma cultura quase de assédio moral e bullying durante a formação. O cara faz tudo aquilo que ele passou e que não gostou, ele repete para quem está depois dele, né? Do R2 para o R1. E alguns serviços são bem fortes isso, outros são menos. Tu acha que isso também pode ser... claro que a simulação é uma coisa muito específica do movimento, mas tu acha que esse tipo de atitude, esse tipo de feedback, ele pode mudar, assim, com a simulação? O que vocês acham do Tettenhauser e Marcelo? Eu enxergo muitos colegas que chegam, às vezes, para cursos, digamos, do SAVA, com esse receio, né? Receio de ser julgado, de ser avaliado, de não me preparei tão bem para o curso, e aí tu vê aquele colega num primeiro momento muito tímido. Mas, como instrutor, a gente consegue trazer esse colega, digamos, para uma situação mais confortável e com vontade de participar das coisas, né? E acho que é o cenário ideal para, digamos, a gente se expor, né? É claro que ninguém gosta de se sentir vítima de bullying, como... Bom, eu fui ao longo do colégio, a gente é de outro tempo e que no colégio a gente podia escolher, a gente era vítima de bullying ou fazia bullying, né? Isso não era uma preocupação muito correta, e na universidade acho que é a mesma coisa, principalmente na cirurgia. Eu me lembro que o ambiente era bem forte, assim, essa prática, e era, de fato, uma réplica do modelo de ensino que o pessoal tinha. Mas, com certeza, isso pode ser modificado pela simulação. E uma outra situação que me veio à mente agora, relacionado à simulação e que a gente acha que está preparado, é, por exemplo, para um disclosure, né? Quando, sei lá, o cirurgião, o anestesista, o colega está de plantão na UTI, fez todo o possível e ele tem uma notícia ruim para dar para a família. A gente tem agora ali uma estrutura que nos possibilita fazer treinamentos, inclusive para isso, e com certeza, mesmo um profissional como vocês e como eu, com mais de 10, 20, 30 anos de experiência em medicina, se beneficia treinando para esse tipo de situação. Não sei se o Marcelo quer complementar, acredito que sim. Não, eu acho que sim, né, Guilherme? Existe sim, e porque eu acho que isso é uma coisa que a gente está engatinhando aqui, né? Essa questão da simulação. E quando a gente compara, por exemplo, a simulação da cirurgia, né, é uma coisa muito mais recente ainda do que a simulação, por exemplo, para ressuscitação cardiopulmonar, que é uma coisa muito que já tem um tempo, já tem um embasamento, já é uma coisa mais difundida, assim, né? E eu acho que uma das principais coisas é estar fazendo isso que a gente está fazendo isso hoje, né? É estar divulgando informação importante, né? Demonstrando a importância da simulação. Acho que essa é uma das principais maneiras da gente conseguir começar a mudar a ideia das pessoas, né? Porque existe, sem dúvida, existe um preconceito, né? Talvez algum ideal assim de que não vai ficar praticando. E na minha especialidade, a gente enfrenta um agravante assim que nós trabalhamos com uma taxa de natalidade em queda. Então, assim, nós temos cada vez menos crianças, nós temos cada vez mais gente se formando, né? A gente trabalha também com uma diversidade de patologias cirúrgicas muito grande na criança, né? E o pior de tudo ainda é uma diversidade muito grande de patologias muito raras. Então, assim, a gente lida muitas vezes 1 caso, 2 casos no ano, né?
dependendo da malformação, por exemplo. E não tem como a gente ficar proficiente em uma determinada cirurgia se a gente vai fazer um caso no ano, né? Então, assim, essa habilidade, ela precisa estar sendo desenvolvida de alguma outra forma em algum outro local, né? Ou pelo menos mantida, né? Então, e realmente, o ambiente cirúrgico vocês sabem, né? É um ambiente um pouco mais estressante, e o ambiente de ensino cirúrgico também é estressante, assim, né? E realmente eu acho que não tem melhor lugar para a gente errar e se expor do que num ambiente de simulação, né? E não acho que não tem muita saída, né? Acho que o nosso maior caminho é divulgar a informação e fazer as pessoas entenderem, né? E promover essas aulas, esses cursos, né? Para as pessoas entenderem, ir lá, ter uma experiência, né? Eventualmente, assim, um dia de fim de semana para ir conhecer e ver como é que é, ver como é que se sente. É o único jeito, assim, até porque isso, assim, isso vai ser, e vai continuar sendo, não adianta, a gente não tem o que fazer, né? Cada vez mais gente se formando, não tem espaço para todo mundo treinar, e além disso, né, as coisas estão cada vez mais exigentes e a gente precisa desenvolver, né? Então, acho que é isso aí. O Marcos colocou uma coisa muito importante aqui, que é o treinamento para lidar com um evento adverso, Marcos, né? Que a gente não tem, né? E que certamente, dentro de, talvez se a gente pudesse enumerar as dificuldades da nossa profissão, talvez a que mais nos angustie seja o evento adverso, né? A gente tem uma situação que escapou do nosso controle, que não era aquilo que nós planejávamos, né? E que a gente não tem, literalmente, assim, não tem treinamento, não sabe como falar, não sabe o que sentir a respeito, né? Existe uma ideia de cada um de nós, né, que, bom, se eu tivesse feito diferente, quem sabe eu não teria o efeito adverso, né? Mas nós não temos assim, um treinamento para isso, né? Como é que a gente conversa com o paciente, como é que a gente se sente, e eu acho que isso também deveria ser e deve ser coisas que o centro de simulação precisaria também trabalhar nessa área, sabe? Que é como dar notícia para o paciente ou para a família, né? E como é que a gente se sente no momento que está passando por uma situação em que nós temos o efeito adverso, né? Poder lidar com isso. Acho que isso é um grande motivo de angústia e de sofrimento para pessoas como nós que lidamos com a responsabilidade de ter a vida de um outro na mão, né? De ter que decidir sobre aquilo que não é nosso, é a vida do outro, né? Então, acho que era uma contribuição. Eu acho que excelente os comentários, né? Eu acho que a gente mais uma vez agradece a Sardes, a Copa, né? O Dr. Tannhauser pela apresentação, ao Marcelo pela apresentação também, né? Morasuti, acho que a gente com certeza, nossa, bastante proveitoso, e acho que a gente vai essa caravana ela vai para o site da Higgs em alguns dias, né, para as páginas da Higgs, vai ser disponibilizado para quem quiser repassar o conteúdo, né, que acho que foi bem interessante. Essa edição da Caravana Digital contou com a parceria da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul, da Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre e do Instituto Simutec, e com o patrocínio de Rede H Pharma de Farmácias e Money Market XP Investimentos. Fiquem por dentro dos próximos eventos. Nos dias 21 e 22 de janeiro, a Anhiggs, em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, realizará o curso de ACLS1 Advanced Cardiac Life Support no Centro de Simulação e Treinamento. Inscrições e informações através do e-mail
socergues@socergues.org.br ou pelo WhatsApp 519963 28 237. No dia 11 de fevereiro, a Anhiggs, em parceria com o Instituto Simutec, realizará o curso em sutura videolaparoscopia, princípios fundamentais hands-on. As inscrições e informações são no site da Simutec. Lembramos a todos que nos acompanharam neste evento para seguirem a Anhiggs no Instagram em @AnhiggsOficial, para ficarem por dentro de todos os eventos e informações de qualidade na área da saúde. Agradecemos a todos a participação. Uma boa noite.